Fecha teus olhos, vamos estar agradecendo ao nosso Senhor por esse tempo de paz, de alegria na presença dEle. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Tudo isso é sinal da presença dEle no nosso meio. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor transformou completamente o nosso entendimento do que é estar na Tua presença. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos inspire, Senhor, para que o nosso comportamento se ajuste sempre à atmosfera que o Senhor libera sobre um lugar. Nós queremos nos alegrar quando é tempo de alegrar, Senhor. Nós queremos chorar quando for hora de chorar. Nós queremos interceder quando houver um clamor. Enche o nosso coração de temor, Senhor. Enche o nosso coração de temor e de amor. Eles não podem andar separados. Reconhecemos, Senhor Jesus, tudo que temos, tudo que somos vem de Ti. E tudo deve voltar para Ti com glória. Reconhecemos o Teu senhorio e queremos Te devolver aquilo que é Teu. O fôlego de vida que o Senhor um dia soprou nas narinas do homem. Que volte em forma de louvor. Pois tudo que respira louve ao Senhor. Minha paz, minha alegria, todas as minhas fontes estão em Ti, meu amor, minha companhia, todas as minhas fontes estão em Ti. Como viver sem ouvir o som da Tua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. A terra tinha sede, Teu rio a encontrou. Deixei minha cidade pra estar perto das fontes. Em meio à escuridão, será que existe alguém com óleo pra o seguir? Pois a qualquer hora Ele vem. Como viver sem ouvir o som da Tua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim
e traz o descanso. Espírito Santo, cubra, chame por Ele. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem, Senhor, vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Cubra-me, cubra-me, oh, oh, cubra-me. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue... Declare isso aos céus. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Como viver sem ouvir o som da tua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, transforme isso em oração. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim. Traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Cubra-nos, Senhor. Envolva-nos na tua nuvem, Pai. Envolve-nos no teu amor. Que a manifestação da tua presença inspire o nosso ser a buscar a tua face cada vez mais. Que o toque, Senhor. Que o Senhor toque o nosso coração. Provoque uma marca em nós. Que nós nunca venhamos a esquecer do que realmente importa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode tomar teu assento, fica à vontade.
Sabe, eu acho meio brega esse negócio de explicar a música, mas eu sinto de contar para vocês a história dessa canção que a gente acabou de ministrar aqui. Eu e minha esposa, há uns 4 anos atrás, a gente descobriu e soube por experiência que é muito saudável um casal tirar um tempo a sós. A gente viajar para não fazer nada além de ficar eu e ela num cantinho desfrutando. Então a gente escolheu que essa data seria o nosso aniversário de casamento. Então todo aniversário de casamento a gente tem uma lua de mel, a gente vai para o mesmo hotel, para o mesmo lugar sempre. É um hotel muito, muito bonito, o pessoal já conhece a gente pelo nome, a gente já conhece todo mundo que trabalha no hotel, tanto que a gente vai lá. E é um tempo, a gente chama de o congresso de casal, porque é só de um. Amém? Não é o congresso de casais, é o congresso de casal. E a primeira vez que a gente fez isso, da gente celebrar o nosso casamento, a gente percebeu coisas que eu buscava resposta em Deus há tanto tempo, Deus liberou ali naquele momento. Sabe, talvez as coisas mais preciosas que você vai receber na tua vida vão ser exatamente no teu descanso. Quando Deus fez uma mulher para Adão, em primeiro lugar Ele colocou Adão num sono profundo. Ele teve o descanso. Quando você entra no descanso, Deus Ele pode fazer algo em você, Ele pode fazer a cirurgia que Ele quiser em você, e você nem sente, se quando acorda está lá. E experimentamos que esse tempo, não tinha nada de místico nisso, mas tem você se retirar para celebrar algo que, muito obrigado, vejo que és profeta. Celebrar algo que o mundo está deixando esse valor de lado. Eu aprendi que tudo aquilo que você deixa de celebrar vai perdendo valor na sua vida. Então é muito importante a gente congregar, amém? Porque a gente celebra o nosso Deus, a gente celebra a salvação, a gente celebra o sacrifício de Jesus na cruz, e a gente mantém a nossa vida dando valor para o que Ele fez. E a gente entendeu que era um tempo precioso de celebrar o que Ele fez na nossa vida. A gente estava lá, é um hotel lá em Miami, que fica na beira da praia. A praia ela é linda, a água é transparente, a piscina do hotel é linda, todo mundo trata a gente que nem rei. É aquele tempo que você tira uns 4 dias para pensar que você é rico, você fica lá achando que você é rico. E eu lembro que esses dias estavam maravilhosos, aquele sol, eu e minha esposa, a gente ama a praia, a gente estava lá e estava tudo muito bom, só que alguma coisa começou a me incomodar. Eu comecei a prestar atenção, cara, tem alguma coisa faltando na minha vida, cara. Isso foi numa das 2ª ou 3ª viagem que a gente fez para lá. E eu estava querendo me sondar, eu falei, cara, o que está de errado? Porque isso aqui está perfeito. O quarto que a gente estava era todo branco, tudo era branco no quarto. Cama, parede, mesa, TV, tudo, parece que está dentro de uma nuvem. O café da manhã, meu amigo, foi inspirado na ceia das bodas. Exagero. Estava tudo perfeito e eu estava sentindo esse incômodo dentro do meu coração. E um belo dia, no meu café da manhã, eu percebi o que é que estava faltando. Eu desenvolvi algumas disciplinas na minha vida, e disciplina é muito bom você ter, porque se você tem alguma área da sua vida, você pode aplicar a mesma disciplina em todas as áreas da sua vida. Então, eu te aconselho a exercitar a disciplina. Uma das minhas foi quanto ao meu devocional. E eu descobri que a melhor hora, a hora que a coisa flui dentro de mim, eu acordo cedo, tomo meu café, e depois de comer, quase que emendado uma coisa na outra, faz parte da mesma refeição, enquanto eu tomo café preto mesmo, eu pego a minha Bíblia ali, eu tenho meu devocional, eu tenho meu tempo com Deus, de leitura da palavra, e é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então isso me alimenta. A minha mente vai ficar pensando no que eu li o dia inteiro, e o Espírito vai ficar falando. É só você puxar assunto, ele fica falando o tempo inteiro. E isso trouxe muita paz e muita saúde para a minha vida. Eu percebi que nesses dias do hotel, cara, porque a minha rotina mudou, agora estava meio bagunçado. E eu percebi, cara, é isso que está faltando. O meu tempo com Deus. Tá certo, eu estou celebrando uma coisa que Deus fez e que Deus se agrada, mas eu não posso esquecer
que tem algo que está em primeiro lugar. Eu lembro que naquele café da manhã eu falei, amor, faz o seguinte, vai lá para a piscina, vai esquentando o sol ali. Eu vou dar um beijinho nele ali. Você vai lá, eu não vou demorar, mas eu preciso desse momento com Deus. E ela entendeu, porque ela me conhece, ela sabe que todo dia eu faço a mesma coisa, tomo café e vou ler minha Bíblia. Quando ela acorda, eu estou lá na minha leitura. E foi engraçado, porque eu despedi dela, falei, amor, vai lá para a piscina, beleza, eu vou ali para o quarto. E de repente eu entro naquele quarto branco, que parece uma nuvem. Fechei a porta, sabe aquela impressão, enfim sós? Sabe, enfim sós, tipo... Uma coisa que o meu pastor sempre fala, que eu acho muito interessante, é a respeito do lugar secreto. E ele disse, uma das coisas mais lindas do lugar secreto é que quando você chega, o Senhor já está lá. A Bíblia diz, quando fores orar, entra no teu quarto em secreto e ora ao teu Pai, que está em secreto. Ele já está lá te esperando. Quando eu entrei naquele quarto, eu entendi que era Ele me chamando. E eu peguei meu violão e essa canção saiu de uma vez. Eu gosto muito de canções, eu creio que mestres, aqueles que têm o ofício de mestre na igreja, eles gostam muito das cartas de Paulo, porque são um ensino puro. Aqueles que têm o ofício de profeta, amam os livros dos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Como músico, como adorador, eu amo o livro de Salmos. Eu queria compartilhar com vocês algo que está no livro de Salmos, o Salmo 100. Se você puder abrir a tua Bíblia, por favor. Salmo de número 100 diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe ação de graça, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Eu gosto muito da tradução da Almeida, aquela mais clássica da Bíblia, aquela Bíblia com cara de Bíblia, sabe? Eu gosto demais daquela lá. Quando diz aqui no verso 5, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Repete comigo, por quê? Queridos, você percebe que o salmista, e eu te aconselho a sempre prestar atenção no que os adoradores têm para falar a respeito do Senhor, porque eles realmente amam estar em contemplação. Amém? Não estou falando de músicos, eu estou falando de adoradores, o que você foi chamado para ser. Amém? O que eles trazem de informação a respeito de Deus foi experimentado. Não é algo que simplesmente foi sabido. Não foi simplesmente algo que alguém contou. Quando você busca a presença de Deus, na presença de Deus há a manifestação da glória dele. E toda manifestação provoca transformação. A Bíblia diz, é de glória em glória que nós somos transformados. Não tem como você ser transformado por Deus longe da presença dele. É por isso que a gente entra na presença dele constantemente. Aliás, a gente não quer sair desse lugar. Amém? Aliás, esse lugar é em qualquer lugar. Jesus Cristo disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas uma grande diferença acontece quando você tem consciência da presença e quando você simplesmente está distraído e nem percebe que Deus está ali do seu lado. Você percebe a atitude de algumas pessoas na Bíblia. Eu acho muito lindo quando Pedro, depois que o Senhor ressuscitou e manda os discípulos irem para Galileia, porque Jesus falou, vão a Galileia que eu estou indo adiante de vocês, ou seja, vocês vão me encontrar lá. E eles chegam e Jesus não estava. Eu sei que o Senhor não mente, amém? Se ele disse que ia adiante, ele foi. Ele só estava escondido. Eles não viram o Senhor, então eles começam, Pedro diz, eu vou pescar. E os outros falam, a gente vai também. E foram pescar e não pegaram absolutamente nada. E de repente, o Senhor aparece na praia. Não se fez reconhecido deles. Só perguntou, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E eles responderam, nós não pegamos nada. Então aquele homem na praia, que eles não sabiam quem era, dá uma direção. Joga a rede para o outro lado. Bom,
O que é que custa, né? Jogaram a rede para o outro lado do barco. Que diferença faz se o barco está aqui e a água está embaixo? É simplesmente uma direção do Senhor. Joga para o outro lado, faz de outro jeito. Faz do jeito que eu estou falando. Eles jogaram a rede para o outro lado e parece que tinha um imã naquela rede agora. 153 grandes peixes encheram aquela rede. E por maiores que fossem os peixes, a rede não se rompia. Esse sinal foi suficiente para João olhar para a cara de Pedro e falar: é o Senhor, cara. A gente já viu isso acontecer uma vez. É muito lindo porque depois de ressuscitar, o Senhor parece que leva eles para o cenário de onde tudo começou. E ali, Ele acende de novo aquela primeira chama. Pedro, quando se conscientiza da presença de Deus, se joga na água imediatamente, porque ele estava sem roupa. Ele ficou doido. Você percebe que quando a gente, ainda que a gente esteja na presença dEle, a falta da consciência da presença faz com que a gente se comporte de qualquer jeito. Os salmistas, principalmente nesse salmo aqui que eu acho muito lindo, ele está dando algumas direções a respeito do culto. Do culto que nós celebramos ao Senhor, não simplesmente no domingo, não simplesmente no momento que a gente vem na igreja, mas no nosso culto diário. A nossa vida é templo do Espírito Santo, que Ele seja adorado em nós todos os dias, amém? Ele dá algumas direções: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem o culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele está dando algumas direções: entrem nas suas portas com ações de graças, em teus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Ele está dando algumas direções, e às vezes a gente precisa sondar o nosso coração para a gente ver qual é a razão maior da gente fazer tudo isso. Qual é a razão principal pela qual a gente está na presença dEle? Por que que a gente busca a Deus? Por que que a gente sai da nossa casa para ouvir a palavra de Deus? Existem muitos motivos. Tem uma canção em inglês que é muito linda, que chama 10,000 Reasons, que é 10.000 razões. Eu tenho milhares de razões para dizer por que eu estou adorando a Deus. Porque Ele fez milhares de coisas na minha vida e tudo isso aponta para quem Ele é. Mas o salmista resume isso. Ele diz no verso 5, por quê? Repete comigo, por quê? Porque o Senhor é bom. Amém? E a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Então, ainda que o Senhor tenha feito muita coisa na tua vida, e por isso você sabe quem Ele é, você precisa saber que Ele é bom. Ele não simplesmente foi bom contigo. Ele não foi bom em um momento, Ele é bom. Eu acho lindo porque isso daqui fala algo a respeito do caráter eterno de Deus, imutável. Não diz que Deus não tem crise de identidade, Ele não acorda no dia mau. Ele é constante, Ele é firme, Ele é uma rocha firme na qual você pode se apegar. Ele é bom, Ele não tem momentos de manifestação de bondade. Se você andar comigo, você vai ver que vai ter tempo que eu vou ser bom, tem tempo que eu não vou parecer nada bom, porque eu sou falho. Então a bondade é algo que às vezes acontece. Nenhum de nós é bom. Quando o jovem rico chamou Jesus de bom mestre, Jesus falou: por que que você me chama bom? Ninguém é bom, mas Deus é bom. Nele habita a bondade, amém? Ela é constante. Ele não vai simplesmente ser bonzinho contigo se você fizer a coisa certa, e Ele não vai ser severo contigo se você merecer. Claro que o Senhor corrige os filhos que ama, mas ainda assim, isso é sinal da bondade dEle, porque Ele não quer ver você no engano, Ele quer ver você acertando. A bondade de Deus é uma coisa constante. A misericórdia também é algo que às vezes acontece. Por exemplo, um juiz usou de misericórdia para com uma pessoa que tinha uma causa na justiça. Enfim, alguém que devia muito dinheiro para outra pessoa, essa pessoa usou de misericórdia, aí agora a dívida foi perdoada. O salmista deixa bem claro que a misericórdia do Senhor, ela não simplesmente acontece uma vez ou outra, ela dura para sempre. A fidelidade muitas vezes é algo que acontece na nossa vida. Tem vezes que a gente consegue ser fiel, tem vezes que a gente não consegue ser fiel. Quantos aqui já falaram mal de amigos seus? Às vezes você faz um comentário, aí você fala: não, é só uma opinião, eu acho que ele pisou na bola. Exatamente, mas se aquela pessoa que ouviu conta para aquela pessoa de quem você falou, o tom da voz parece que você foi a pessoa mais traíra do mundo. É ou não é?
Você ouviu, ó, você não sabe o que fulano falou de você. É algo que, cara, ele já até falou na sua cara. Mas só por você ouvir de outro, parece que foi trairagem. E a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. A fidelidade dele se estende de geração em geração. A gente precisa sondar e peneirar muito e filtrar muito de quem a gente recebe informações a respeito do Senhor. Agora eu quero falar especialmente para os jovens que estão aqui na casa. Nós vivemos num mundo que é completamente bombardeado com informações a respeito de Deus. Atrocidades são feitas ao redor do mundo em nome de um Deus. Pessoas vão ter opiniões muito diferentes a respeito de quem Deus é. Você nunca vai encontrar uma pessoa na face da terra que não tenha nenhuma opinião a respeito de Deus. Todo mundo tem alguma opinião a respeito dele. E as pessoas, quando não conhecem ao Senhor, elas tiram suas próprias conclusões. Sabe uma coisa que me dá muita tranquilidade, paz e confiança em servir a Deus como nós servimos? Todas as informações que nós temos a respeito dele foi nos dada por ele mesmo. Nós sabemos o seu nome porque ele disse o nome dele. Quando Moisés encontra com Deus, tem o seu primeiro encontro com Deus, ele tem o cuidado de perguntar, tudo bem, mas quando eu for falar com o povo, quem eu digo que eu encontrei no deserto? E o Senhor diz para ele, diga que eu sou o que sou, falou contigo. Não é um nome muito interessante, eu sou o que sou, mas é o nome que Deus deu. Não invente outro. As informações que nós temos foram dadas por Ele. A forma de prestar culto a Deus foi Ele que nos ensinou como fazer. Ele nos deu o Espírito dEle para que o Espírito nos dirija por toda a verdade. Nós temos informações a respeito de Deus que são revelações dadas por Ele próprio, ainda que estejam em forma escrita. Foram revelações que um dia foram dadas para alguém que simplesmente passou isso adiante. Amém? Esses são os testemunhos do Senhor. Repete comigo, os testemunhos do Senhor. Deixa eu te dar um conselho. Se você for ouvir alguma coisa a respeito de Deus, procure ouvir de quem tem experiência com Ele. De quem tem algum testemunho da parte de Deus. Porque uma coisa muito terrível é você ouvir de Deus a respeito de quem não o conhece. Ele vai ter uma opinião completamente distorcida a respeito de quem Deus é. E se você acreditar nisso, você pode pegar até aversão a Deus e a tudo que diz respeito a Ele. Sabe o que é engraçado? É que o mundo, quando vai falar de Deus e fala mal, ele fala exatamente da falta de experiência que tem com Deus. Se Deus existe, por que tem criança passando fome? Se Deus existe, por que tem tanta guerra? Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus existe, por que ninguém faz nada? Se Deus existe, por que tem justiça? Eles não estão vendo nada, então eles dizem, eles têm alguma ideia de Deus a respeito, eles têm uma ideia distorcida a respeito de quem Ele é. Queridos, como que alguém que não tem experiência com Ele pode ter crédito para falar dEle? É a mesma coisa de eu chegar para fazer um comentário. Se eu descrever a minha esposa para vocês, vai ser completamente diferente da descrição da mesma pessoa dada por outra pessoa. Uma pessoa que encontra com ela no salão, por exemplo, vai poder dizer, a Alexandra ela é bem falante, ela é bonita, ela chega aqui e conversa com todo mundo, ela é legal. Tá, mas ela é como? Ela vai se basear no que ela viu da Alexandra. Ela vai se basear, tipo assim, digamos que a Alexandra um dia entrou no salão no dia mal, aquele dia que o cabelo está ruim. As irmãs sabem do que eu estou falando. O dia que o cabelo está ruim e ele acordou estranho, ele não tem conversa com ele. Aquele dia para uma mulher, nada está bom, porque o cabelo está ruim. Ele não fica do jeito que você manda, enfim. Já imaginou se alguém encontra com a Alexandra no momento em que ela está com aquele dia do cabelo ruim? E qual é a impressão que ela vai ter? Eu acho que ela é meio arrogante, eu acho que ela é meio chata, ela não conversa muito. Você não tem como falar de alguém por uma impressão que você tem de longe. Se você perguntar para mim como que é a Alexandra, eu vou te falar do dia bom, do dia mal dela, eu vou te falar que eu estou com ela há 14 anos e a cada dia eu sou mais apaixonado por ela e que ela é uma mulher de Deus, que é boca de Deus dentro da minha casa, porque eu tenho experiência com ela. Então,
você vai dar crédito para o meu testemunho a respeito dela. Se você quer ter informações dadas por alguém a respeito de quem Deus é, cara, ouça de quem ama ao Senhor, amém? Porque você vai saber que Ele é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Sabe, meditar nos testemunhos do Senhor abre o meu coração para tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque o testemunho, ele é um precedente legal. Se Deus fez uma vez, você sabe que Ele faz. Ele pode fazer outra vez, amém? Por isso que nós temos que, é algo que eu tenho ouvido do Espírito muito e muito forte nesses últimos dias. Conte seu testemunho, conte a sua história. Sabe por quê? Porque o testemunho é o espírito da profecia. Quando você conta uma experiência que você teve com Deus, esse acontecimento, essa manifestação está num lugar da história, na eternidade. Você chama aquilo a existência. Aquela atmosfera é liberada sobre o ambiente. Se a fé é gerada, é liberado o poder para que aquilo que aconteceu com você aconteça com outra pessoa. Eu quero te encorajar a contar a tua história com Deus. Nessa noite eu queria dar o meu testemunho a respeito da bondade dele na minha vida, porque esse é o assunto. Quem estava aqui no culto da manhã? Glória a Deus, muita gente, olha aí, gente sedenta, que vem 2 cultos num dia, rapaz, ó, coisa chique. A gente falou um pouco a respeito de uma característica da bondade de Deus. Ela vai adiante. Você não precisa ser bom para Deus ser bom contigo. Ele é bom ainda que você não seja. A bondade do Senhor, ela vem adiante. Eu acho lindo porque quando Moisés, por exemplo, está tendo a conversa dele com o Senhor em cima do monte, e ele diz: Pai, me mostra a tua glória. E Deus fala para Moisés: olha, Moisés, aí vai ficar difícil, porque homem nenhum pode me ver e continuar vivo. Mas vamos fazer o seguinte: você entra ali na fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão, eu vou passar diante de você, você vai me ver pelas costas. Eu farei passar diante de ti a minha bondade. A bondade do Senhor, ela sempre vem adiante da manifestação dele. Parece que é como aquele calorão, é como se Deus fosse um sol, amém? O sol é muito pequeno para descrever quem Deus é, mas quanto mais perto ele chega, mais o calor você sente. Quando Deus mais se aproxima, você está experimentando a bondade dele vindo em primeiro lugar, e a bondade dele vai te invadindo, e você vai desejando e desejando, tanto que quando ele se manifesta, você já está molinho, molinho. A bondade do Senhor vem na frente, queridos. Eu vou te falar por experiência. Isso aconteceu na minha vida. Eu não aceitei Jesus num momento em que eu me quebrantei. Eu não aceitei Jesus querendo mudar de vida. Eu não aceitei Jesus com fé. Eu não aceitei Jesus com bons olhos. Eu vou contar para vocês como é que eu aceitei Jesus, para você perceber o quanto Deus é bom. Eu estava no auge da minha carreira como músico. A Alexandra era minha namorada. A gente morava junto, era 2 loucos, vida louca. A nossa vida estava tão louca que ela começou a se arrebentar. Naturalmente, qualquer vida louca, ela uma hora se arrebenta. E a nossa demorou muito pouco para começar a ser destruída. Nosso relacionamento estava indo por água abaixo. Minha saúde estava indo por água abaixo. Eu comecei a emagrecer. Eu comecei a manifestar sinais de doença no meu corpo. Muitos caroços começaram a se espalhar debaixo do meu braço, na região da minha virilha. Eu comecei a ficar com cara de doente. E como filho de pai e mãe médicos, você é habituado a ouvir falar de doença a vida inteira. Aqueles sintomas eram suficientes para eu saber que eu tinha alguma coisa que estava me matando. Tudo isso acontecendo na mesma época. Auge da carreira, relacionamento destruído. Pela primeira vez eu tinha aberto meu coração para morar junto com uma pessoa. A Alexandra era a pessoa com que eu, desde o dia que eu conheci ela, eu falei: com essa eu caso. E ela agora estava morando comigo, parece que estava tudo certo, só que tudo começou a ir por água abaixo. Tudo começou a se arrebentar. A Alexandra veio de uma família que tinha andado nos caminhos do Senhor quando ela era adolescente. A semente estava lá. Ela sabia a quem clamar. Então, naquele momento de aperto, de desespero, a Alexandra começou a clamar a Deus como ela nunca tinha clamado na vida. Ela estava clamando a Deus, pedindo realmente para Deus intervir, e ela estava se entregando ao Senhor. Deus é tão bom que o Senhor ele opera até no nosso egoísmo, cara.
Sabe, a gente, com um pouquinho de maturidade, você entende que, fazer barganha com Deus é uma coisa de muita pobreza de espírito. Amém? Mas até quando você faz uma barganhazinha, Ele quer tanto que você o conheça, que Ele até entra, tudo bem, Ele entra na sua parada. Daqui a pouco você entra na parada dele. Ele não tem o menor problema. Para a mulher no poço de Samaria, Ele puxou conversa assim, ó, mulher, dá-me de beber. Ele não tem o menor problema de beber da tua água. Você não vai deixar Ele sujo. Por mais suja que seja a tua água, ela não tem o poder de sujar o Senhor. Me dá da tua água. Tipo assim, não tem um problema com isso. Daqui a pouco você vai beber da minha, você vai ver que a minha é muito melhor do que a sua. Você vai esquecer da sua, na verdade. Você vai querer só a minha. Ele não tem o menor problema de entrar na sua onda. Ele entra na sua, é assim que você quer começar? E tudo bem, a gente começa assim, daqui a pouco você vem na minha, você vai perceber que do meu jeito é bem melhor. Alexandre começou a clamar a Deus assim, Senhor, se tu mudar meu relacionamento com o Rodolfo, se tu mudar minha história com o Rodolfo, aí então eu nunca mais te largo. Olha que querida, né? Ela prometeu que dessa vez ela não ia pegar a vida dela de volta. Porque ela tinha feito isso a vida inteira. Ela aceitou Jesus umas 387 vezes na vida. Só que ela entregava a vida para Jesus e pegava de volta. Tipo, pegadinha. Né? Entregava, opa, lá na porta ela já pegava a vida dela de volta e enfim, vivia do jeito que ela queria. Dessa vez ela falou, se o Senhor mudar a minha história com o Rodolfo, eu não pego ela de volta, eu deixo ela contigo. Aí Deus, que querida, muito bom. Parece que foi só ela começar a orar mais sério, eu fui ficando mais brabo. Eu não queria saber dessas coisas de crente, porque para mim aquilo ali era conversa de doido. Para mim era conversa de gente ignorante e pior. Eu só enxergava as coisas de Deus com olhos maus. Meus olhos eram maus. Quando você tem olhos maus, você enxerga tudo ruim, cara. Quando teus olhos são maus, você não vê nada que preste nos outros. E a culpa, às vezes, é dos outros. Mas a maioria das vezes é porque você está tão traumatizado, tem tanto veneno dentro de você, que você enxerga tudo de acordo com essa lente. Se você puser uma lente rosa num óculos, você vai enxergar tudo cor de rosa. Não significa que tudo seja. São os seus olhos. Eu tinha esses olhos maus. Tudo que eu experimentava de gente chegando perto de mim era com interesse. Eu era vocalista de uma banda que estava fazendo sucesso. Então, você é assediado o tempo inteiro por gente que só quer um pedaço, por gente que só quer alguma coisa de você. E sabe o que acontece? Você se torna igual. Você fala, já que todo mundo só tem interesse em mim, eu só vou me relacionar com interesse também. Eu vou me relacionar com quem tem alguma coisa para dar para mim. Então você fica extremamente isolado e só, porque nenhum relacionamento é verdadeiro. Então pela primeira vez eu estava abrindo meu coração para um relacionamento e estava me frustrando. Então eu estava, por experiência, comprovando que a minha tese estava certa, que ninguém presta e acabou. E de repente vem o Alexandre com esse papo de crente. E para mim, papo de crente era manipulação. Falei, isso é conversa de pastor para ganhar dinheiro. A igreja, enfim, é uma instituição que é uma mentira, Deus não existe. Eu pensava num monte de coisa. E a Alexandra continuou na busca dela. Ele continuou na busca dela. Sabe, às vezes Deus demora para realizar o teu pedido, sabe por quê? Porque Ele está esperando você amadurecer para poder receber aquilo que você está pedindo de Deus. Talvez se a Alexandra recebesse de bate-pronto o que ela pediu para o Senhor, ela pegava a vida dela de volta. Aquele tempo em que a oração pareceu não ser respondida, fez com que ela desenvolvesse um estilo de vida no qual a oração dela mudou. Ela começou a ter as experiências dela com Deus, apesar do nosso relacionamento. Ela começou a experimentar o cuidado de Deus, Deus enviando profetas para muitas vezes falar para ela as coisas pontuais a respeito da vida dela, o que faziam ela saber, Deus sabe quem eu sou, Ele é verdadeiro e Ele me quer. E sabe, nada como uma palavra do Senhor para acalmar o teu coração. A oração dela mudou, ela começou a dizer, Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. Ela começou a ter as experiências dela. E aí, então, aquelas irmãs que estavam evangelizando ela, sentiram de fazer uma campanha de oração lá em casa, 7 segunda-feira. E eu falei, cara, quando ela me deu a notícia, eu falei, ai, que droga, esses crentes vão vir aqui. Eu não queria saber das irmãs, não queria saber de conversa de igreja, não queria saber de nada disso. Enquanto a Alexandra estava indo na casa das irmãs, tudo bem. Agora, as irmãs vindo lá em casa, significa que eu vou ter que sair. Então eu saía, eu não ficava de jeito nenhum, eu fugia. Eu falei, não quero saber, não quero nem ver.
Para mim é tudo louco, não quero saber. Até que um dia eu esqueci que elas iam. Eu estava doidão e elas chegaram. Eu não tive para onde correr. Eu tive que ficar. Ou seja, já fiquei emburrado. Já fiquei contra a minha vontade. Não tinha para onde correr, as irmãs chegaram, eram umas 5. E eu ia ter que passar aquela tarde inteira com elas. Então eu já estava cheio de resistência. Meu coração já estava fechado, eu só queria que aquilo acabasse. Tudo que elas fizeram ali para mim pareceu estranho. O jeito que elas cantavam. Abre um livrinho. É o número tal. Vamos, o 121. E todas começavam a cantar desafinado. Músicas que não acabavam. Quem conhece a harpa, né? 500 estrofes. E sempre volta para o mesmo refrão. Falei, meu Deus, isso não acaba. Elas cantaram umas 4 dessas. Eu já estava... A paciência já estava por aqui. Aí elas falaram, vamos orar. E não era simplesmente... Eu, na minha cabeça, elas iam fazer uma reza. Ia rezar um Pai Nosso, Ave Maria, sei lá o quê. E de repente, elas falaram, não, vamos orar. E olharam para a mesa e falaram, vamos botar essa mesa para o lado? Vamos encostar essa mesa ali na parede? Eu não entendi o porquê da mesa, qual é o problema da mesa. Quando elas começaram a orar, eu entendi o porquê. A mesa realmente ia ser destruída se ela estivesse ali no meio. As irmãs eram muito pentecostais e elas não estavam nem aí para a minha presença naquela sala. Aliás, a casa era minha, mas não tinha... Eu estava sem poder algum. Elas tomaram conta do ambiente e começaram a correr, pular, rodar num pé só, gritar. E eu fiquei desesperado, eu fiquei morrendo de medo, porque eu nunca tinha visto ninguém orar em línguas estranhas, eu nunca tinha visto nada disso. Então eu me fechei ainda mais, eu fiquei encostado na parede, tentando me camuflar, para ninguém me ver. Até que uma delas olhou no meu olho, eu me lembro da cara dela, ela fazendo a curva no sofá e vindo na minha direção. Ela veio com o dedo na minha cara, ela botou o dedo na minha cara e ela fez um evangelismo mais suave que eu já vi no mundo. Com aquela voz de mulher de Deus cheia do poder, pentecostal. Ela disse, o irmão já aceitou Jesus? E aquilo para mim, aquele tom de voz, parecia de um policial me enquadrando numa blitz. Eu falei que já. Sabe que nem bandido que fala, foi eu não, senhor, foi eu não, senhor. Eu falei, já. A Alexandra estava do lado da irmã e falou, quando? Que conversa é essa que você já aceitou Jesus? E eu tentei convencer a irmã que já não tinha jeito. A irmã perguntou, você quer aceitar Jesus, filho? Faz uma oração comigo. Eu falei, tá bom, eu quero. Eu não queria. Eu queria que elas fossem embora. Eu queria que aquilo acabasse. Eu queria fumar. Eu estava louco para fumar. Quando elas começaram com aquela gritaria, eu tomei um susto tão grande que o efeito do bagulho que eu tinha fumado passou. Então eu queria fumar. E aí, ela fez uma oração a qual eu repeti entregando minha vida para Jesus. Não fiz com fé. Eu queria que elas fossem embora. Eu estava disposto a fazer o que elas mandassem só para elas irem embora. E quando elas foram embora, eu dei o primeiro glória a Deus da minha vida. Tipo, ufa! Foram embora. Eu lembro que ainda naquela noite, eu e a Ali discutimos. Falei, meu, esse povo louco que você está andando, tá doido? Que papo é esse? Enrolei uma bomba, fumei. Foi a primeira coisa que eu fiz depois de aceitar Jesus. E aí, aquela semana a gente recebeu um telefonema. Tocou o telefone lá em casa, era uma daquelas irmãs. Fala, Pai do Senhor, é a irmã Sandra. Eu falei, peraí que eu vou chamar a Alexandra. Ela falou, não, é com você que eu quero falar. Eu falei, eita, pode falar então. Ela, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Eu não lembrava, tinha 5, eu não sabia qual que era. Ela falou, eu era uma caladinha, você lembra de uma caladinha? E aí eu me lembrei, tinha uma que não falava nada, que só ficava me olhando torto, não me olhava com cara boa não, ela estava me olhando meio braba. Eu achei que ela não estava gostando de mim, sei lá. Justo essa me ligou. Ela me disse, filho, eu estava orando por você, e Deus me falou que você olha para a Alexandra e você acha que ela não te ama. Eu falei, é verdade. Mas eu estava pensando, a Alexandra contou tudo no nosso BO para a irmã,
E a irmã agora está querendo fazer a ponte para consertar. Falei, é verdade. E ela falou, você olha para ela, você pensa que ela te trai, né? Falei, E aí ela foi falando essas coisas, eu não estava nem aí, não estava dando a menor bola porque ela estava falando. Daqui a pouco ela continuou falando. E Deus me mostra você quando você era criança. E aí o negócio começou a ficar mais sério. Ela começou a falar de coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Ela começou a falar de coisas que, ninguém sabia. E eu não me lembro o que ela falou para mim. Eu só me lembro de ficar completamente diferente de como eu estava e de olhar no espelho enquanto eu estava com o telefone na orelha e olhar que meu rosto estava completamente molhado de lágrimas. Alguma coisa que Deus falou no meu coração ali, eu estava derramando em lágrimas. Ele estava dizendo para mim que se importava, sabia quem eu era. Alguma abertura aconteceu, tanto que na segunda-feira seguinte eu quis ficar. Eu fiquei. Falei, elas são legais, né? Elas pelo menos, 1 hora elas vão embora. Pelo menos elas vão 1 hora, não pedem dinheiro. Tudo bem, eu me abri para ficar. E o mínimo de abertura que eu dei, foi o mínimo, cara. Não foi uma porta que eu abri para o Senhor, eu abri um cantinho da janela, vai. Eu falei, eu até fico. Não quis fugir, fiquei. As irmãs voltaram, trouxeram uma amiga delas com elas, que não tinha ido na primeira reunião. Mesa para o lado, canta os hinos, ora, sai correndo pela casa. Eu já não estava mais com medo. Eu já sabia mais ou menos o que acontecia. E daqui a pouco aquela amiga delas veio na minha direção, só que ela não veio com o dedo na minha cara, ela veio com a mão. E eu pensei, ok, ela vai orar por mim. E ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Eu estava na parede, no mesmo lugar que eu ficava. E ela ficou orando por mim até que ela baixou a mão até a minha barriga. E depois de orar por uns instantes, ela simplesmente me deu um recado. Ela disse com essas palavras: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Simples. Eu nunca vi uma oração por cura como essa. Ela não estava repreendendo enfermidade, declarando cura. Não, ela só entregou um recado. Ela disse o que Ele estava fazendo. Ele mandou dizer que Ele estava fazendo, para que eu soubesse que Ele é Deus, que Ele me ama e que Ele tem uma obra na minha vida. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em choque, porque, em primeiro lugar, é uma palavra muito forte. Você não chega brincando com os outros, dizendo, é um câncer no teu estômago. Era algo específico. E aí eu comecei a ligar os pontos. Eu percebi, meu Deus, cara, meu estômago tem uns 2 anos que tem uma queimação diferente, que não passa. Falei, cara, meu estômago estava estranho há um tempo. Eu comecei a perceber, cara, eu estou perdendo peso há mais de 1 ano. Eu comecei a me tocar, eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo. Eu comecei a ligar e ver pelas informações que eu tinha tido durante a minha vida inteira, com minha família sendo médicos, de que isso apontava realmente para uma doença desse tipo. Minha imunidade estava baixa. E o louco é que aquilo continuou vindo na minha mente. Eu me toquei na mesma hora, meu Deus, e meu avô que morreu de câncer de estômago, e 2 tios meus filhos desse avô que também morreram de câncer de estômago, e 2 tias filhas desse mesmo avô que tiveram que arrancar um seio por causa de câncer. Eu falei, cara, isso realmente estava na família. E eu me lembrava do que ela tinha dito, Ele está te curando. Que médico é esse, cara, que te diz o que você tem quando tirou de você? Eu não sofri com diagnóstico. Antes do diagnóstico eu ouvi, Ele está te curando. Depois o diagnóstico veio. Isso é o que você tinha. E o doido é que naquela tarde, o meu estômago parou de doer. Aquilo foi na segunda-feira. Lá pela terça, passou a terça, quarta, acho que pela quinta-feira, eu acordei de manhã, tomei banho. Quando eu fui passar desodorante, não tinha nenhum caroço debaixo do meu braço. Eu me lembro que esse dia em especial foi algo gritante, porque aqueles caroços não eram poucos, eram umas bolotas enormes,
Eu e a Ali, a gente contou uns 9 num braço uma vez, mais uns 5 na virilha, mais um monte do outro lado. Eu tinha que tomar 2 anti-inflamatórios por dia, um de manhã e um de noite, para fechar os braços, para simplesmente aguentar sem dor. E aquilo estava se estendendo por mais ou menos uns 9 meses. Não era uma íngua que dura um mês no máximo. Desapareceu de uma hora para outra. E aquilo ali, a minha carne começou a pregar para mim. E a pregação era essa: Ele é real. Ele me ama, Ele é Deus. Ele tem uma obra para fazer na minha vida. Era isso que eu tinha ouvido da parte do Senhor. Um cara que aceitou Jesus sem fé, sem vontade, sem merecer. Experimentei a bondade do Senhor antes. O meu arrependimento veio depois. Diante da bondade dele, aquilo me constrangeu. Porque é muito engraçado quando na presença de Deus a gente consegue dar nome para o nosso pecado. Se alguém te chamar na rua daquilo que você até briga com a pessoa. Mas na presença de Deus é você quem diz quem você é. Isso aconteceu com Isaías. Isaías já estava profetizando há um tempo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Ciro, ai de ti, ai de ti, ai de ti. E quando ele olha para o Senhor, ai de mim. Fala, ai de mim que vou perecendo, meus olhos viram o rei, eu sou homem de lábios impuros. Aí ele começa a dizer que ele é um boca suja. Habito no meio de um povo de impuros lábios. É a gente que dá nome para o nosso pecado na presença de Deus. Deus não precisa ficar jogando isso na nossa cara. Ele nos mostra a bondade, a grandeza, a majestade dele. O nosso pecado, ele aparece na hora. Pá, você fala, meu Deus, olha o que é que eu sou. E diante da bondade do Senhor, eu comecei a ser confrontado. Eu falei, cara, eu não mereço. Quanta gente boa está morrendo, quanta gente boa que faz tudo certo. E de repente eu, sem nem querer, sem nem pedir, experimentei isso. A bondade dele veio na frente. O que nós temos experimentado ao longo desses anos é uma manifestação de bondade de Deus, uma atrás da outra. Existem momentos que a gente acha que ficou só, e nessas horas, Deus só está querendo extrair de nós um clamor completamente diferente daquele que a gente está acostumado. Ele nunca nos deixa só. Eu nunca mais consegui largar o Senhor, cara. Eu vou te falar, eu tentei inúmeras vezes voltar para a minha vida. Eu tentei continuar do jeito que eu era. Eu tentei continuar na banda por um tempo, só aguentei por um tempo. Eu tentei continuar nas drogas, só aguentei por um mês. No meio de um baseado, eu parei de fumar maconha, porque era o último que eu tinha. Eu comecei a pensar que era o último, e daqui a pouco o Espírito começou a falar, é o último, e foi, e acabou, nunca mais fumei. Ele foi fazendo coisas que eu nunca tinha conseguido mudar, e de repente, simplesmente a consciência da presença dele, da bondade dele, me constrangiam a tentar agradá-lo com a minha vida. Depois você vai aprendendo que não tem nada que você faça que faça Deus amar mais você do que Ele já ama. Como a música que nós cantamos aqui, não tem as palavras certas para dizer a provocar-te, a querer-me mais do que já me queres. Não tem como, mas tem como a gente agradar a Deus. Então eu falei, cara, se é isso que eu tenho, é essa vida vai ficar agora, vai servir para agradar o Senhor. Eu começava a experimentar uma paz, uma alegria tão grandes quando eu simplesmente deixava coisas por Deus. Coisas que eram preciosíssimas para mim. E de repente eu estava sentindo a alegria de deixar isso. Quem tem a alegria de perder alguma coisa, cara? Humanamente, é o contrário, você tem a alegria de ganhar. Eu estava tendo a alegria de perder. O doido é que Deus ama o que dá com alegria. E essa alegria que eu estava sentindo era simplesmente uma manifestação da alegria do céu. Quando o céu se alegra, o teu coração se alegra junto. Você percebe naquele texto, quando Jesus está dizendo para os discípulos, vocês agora têm tristeza. E ele diz, vocês vão se entristecer e o mundo vai se alegrar. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque outra vez eu vos verei. Então o seu coração se alegrará e essa alegria será completa e ninguém poderá tirar de vocês. Ele está falando uma alegria que nós vamos experimentar de encontrá-lo. Amém?
Hoje eu trouxe algo aqui de manhã a respeito da alegria que Deus sente de ter de volta aquilo que Ele perdeu. E quando a gente experimenta a alegria do céu, nosso coração se alegra junto, não tem jeito. Então você começa pela primeira vez a estar alinhado com Ele, e você percebe, cara, Deus é bom. Deus é bom. Sabe, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de hoje, diante do povo dEle, voltar para o começo de tudo, me lembrar de onde tudo começou. Porque isso me faz saber por que eu estou aqui. Por que 14 anos depois eu ainda saio da minha casa, eu passo mais tempo fora de casa, falando de Jesus do que dentro da minha casa. Às vezes meu corpo cansa, às vezes é difícil, às vezes você olha ao teu redor e você não entende sentido, será que é isso mesmo? Aí você se lembra de que você tem uma história com Ele. É como se você pegasse um álbum de fotografia e falar, olha Deus aqui, ó, olha Ele aqui. Olha Ele aqui cuidando de mim, olha Ele aqui. Então eu começo a perceber Deus em todas as áreas da minha vida, desde quando eu nasci, bem antes de eu conhecê-lo, Ele me dando livramento em cima de livramento. Eu percebo, cara, Ele é bom. Tem uma razão para a gente estar aqui, igreja. Tem uma razão para servir a Deus. Tem uma razão para cantar para Ele com alegria. Tem uma razão para você deixar uma vida podre para experimentar a vida que Ele tem para você. É que Ele é bom, cara. E a bondade dele não é conversa. Ela é real. Eu queria pedir para você se colocar de pé. A gente vai estar orando a respeito disso. Cabeça, fecha os teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça passar um filminho na tua mente aí agora. Se lembre do primeiro dia. De como você era ignorante a respeito de quem Ele é. De como você era equivocado. De como muitas vezes as tuas motivações eram totalmente egoístas, era tudo a teu respeito. Você queria tanto melhorar, você queria tanto que as coisas dessem certo para você, que até para Deus você apelou. Quando você achava que o Evangelho era a respeito de Deus te servir, que era a respeito de Deus fazer as tuas vontades. A gente chegou na presença dele tão equivocado. Só que Ele é bom. Ele não nos ama porque a gente merece. Ele nos ama porque a gente precisa. E porque Ele é amor. E a manifestação da bondade de Deus foi fazendo-o conhecido. Você foi experimentando, experimentando, experimentando. E a cada dia com o Senhor é um aprendizado tão poderoso que nos transforma. Ao ponto de algum tempo passar e você olhar para a tua vida e falar, uau, olha tudo que Ele fez em mim sem eu nem perceber. Ele é muito bom. Eu oro para que você perceba que até no dia mau Ele estava ali. Até no dia triste, porque a chuva cai sobre a cabeça de todos, o sol brilha sobre todos também. Verão é verão para todo mundo, inverno é inverno para todo mundo. Tem o dia do luto. E o Senhor está ali também. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Mas por que Deus não me poupa de todo o sofrimento? Talvez isso seja alto demais para a gente compreender agora, mas a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Muitas vezes é no sofrimento que a gente tem as maiores experiências a respeito de quem Ele é. Momentos de sofrimento, às vezes, são aqueles momentos que transformações acontecem dentro de nós, quando nada mais podia produzir aquilo. Então a gente percebe isso como dádiva, como misericórdia de Deus, nos permitir passar por situações que a gente talvez não tivesse prazer ali agora, mas depois o fruto é muito bom. O choro pode durar uma noite, mas há uma promessa de que a alegria vem pela manhã. Há um motivo para cantar para Deus. Há uma razão para estar na presença dEle. Há uma razão para tê-lo como prioridade. Ele é bom como nada mais é nesse mundo. Ele é bom como ninguém mais é nesse mundo.
a misericórdia dele, que é uma manifestação da sua bondade em teu favor, dura para sempre. As promessas do Senhor se estendem de geração em geração. Com teus olhos fechados, deixa eu orar por você. Pai, eu oro para que o Senhor coloque dentro do coração de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui nesse lugar um motivo para continuar. E talvez no coração de alguns, Senhor, que estão entrando aqui hoje pela primeira vez, ou independente de quantas vezes já entraram, nunca se entregaram de verdade, que o Senhor desperte neles a realidade de que Tu és bom. Se eles ainda não reconheceram a Tua bondade, eu oro para que pelo menos o Teu Espírito Santo toque nesses corações, para que eles creiam que o testemunho que eles ouviram é verdadeiro. Deus me amou enquanto eu fazia tudo errado. Deus me amou mesmo quando eu estava completamente nas trevas. Ele me amou ali. E porque Ele me amou, Ele manifestou a sua bondade. E só depois de experimentar a sua bondade foi que eu fui entregar minha vida para Ele. E essa entrega é diária. Estou entregando até hoje. Se tem alguém aqui nessa noite que reconhece que o Senhor é bom e que Ele tem algo com você, se você crê que vale a pena se entregar para um Deus bom como Ele é, deixa eu te dizer o que você tem nas mãos. Você tem nas mãos aquilo que Deus só tem se você entregar, que é a sua vida, o seu coração. Isso é o que provoca alegria no céu. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos ter de volta. Se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje aqui, eu queria pedir, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Faça isso rápido. Se Deus está falando contigo, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você convidou alguém, ajude essa pessoa, encoraje. Vem com ela aqui, a gente vai estar orando junto. Tem alguém que gostaria de dizer, sim, Jesus, eu te quero. Eu quero começar uma história contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo. Tem mais alguém? A bondade dele é tremenda demais, porque não... Às vezes a gente se impressiona com números, com quantidade. E Deus se impressiona com quem? Ele sabe quem você é. Glória a Deus. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando. Se Deus está falando contigo aí, eu oro para, cara, abre o teu coração. Se dê essa chance. Não é dar uma chance para Ele. Ele é Deus, Ele não precisa da tua chance. Eu digo, se dê essa chance. Estenda as tuas mãos para cá. Amém? A gente vai estar orando por elas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela forma linda como o Senhor tocou no coração das minhas irmãs, sim, que acabam de nascer aqui agora. Pai, eu oro para que os corações delas nunca mais sejam os mesmos, que o Senhor entre na vida delas e que o Teu Espírito Santo faça a morada. Eu oro para que toda a obra que o Senhor tem para fazer na vida delas seja feita. Eu oro para que cada palavra que o Senhor escreveu a respeito delas venha à existência, que elas venham viver
tudo aquilo que é teu plano, que é teu propósito para a vida delas. E a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Pai, que o coração delas aprenda a se entregar a cada dia mais, a níveis e níveis de entrega. E eu oro para que elas venham experimentar todos esses níveis. E venham experimentar a alegria do céu, que vem sobre todos aqueles que fazem a tua vontade, que agradam o teu coração. Eu sei que o Senhor se agrada das tuas filhas, Pai. O Senhor olha para elas com sorriso. O Senhor olha para elas com amor. Que elas sejam edificadas pelo teu amor e pela tua bondade. Reconstrua o que for necessário, Pai. Restaure o que for necessário. Intervenha milagrosamente, de maneira sobrenatural, naquelas áreas onde homem algum pode fazer coisa alguma, para que elas saibam o tamanho do teu poder. Atrai o coração delas, Senhor, de forma que nunca mais elas consigam viver um dia sequer sem a tua presença. Ensina-as a tua vontade. Que o teu sangue derramado naquela cruz, Jesus, venha sobre elas, lave-as de todo pecado, purifique-as de todo mal, apague, Senhor, as transgressões, e que maldições sejam canceladas, pactos com trevas destruídos. Pai, em nome de Jesus eu oro para que a tua obra seja completa nessas vidas, e que através delas o Senhor possa atrair muitos para ti. Deixa o mundo ver a tua bondade na vida delas. Deixa o mundo ver quem tu és na vida delas. Que elas sejam um reflexo da tua glória. Que elas sejam luz no mundo, como o Senhor disse que os teus filhos são. Que elas sejam sal na terra. Que a vida delas desperte sede em muitos. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Nós te entregamos tudo aquilo que é teu e reconhecemos a tua ação aqui nessa noite no meio da tua igreja. Nós reconhecemos, Pai, que sem teu Espírito Santo tudo isso seria impossível. Muito obrigado por ter misericórdia de nós e permitir que teus filhos e filhas entrem na tua presença ministrando ao Senhor. A tua obra é linda demais. Permite-nos, Senhor, viver mais um dia para anunciar o teu nome e os teus grandes feitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.